E a gente quer dizer que a gente está muito feliz de encontrar todos vocês aqui. Nos surpreendeu o grande número de pessoas que aceitou o nosso convite para discutir e aprofundar temas tão importantes que a gente ouviu no Congresso Brasileiro de MDR, com o Dr. Derek Farrell, e é um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite. Ah, que ótimo, Alessandra. Vamos chamar as colegas só para dar um oi. Alessandra, obrigada. Adriana, você está aí? Estou aqui. É joia, para a É gente ver o muita gente, a rostinho. gente se perde, né? Para a gente ver esses rostinhos. Maria Tereza, você está por aí? Ó, Tereza eu Tá tinha visto. fechado. Maria Põe Tereza? Estou aqui. aqui. Ó, cadê? Ó, Oi. agora eu te vi, tá, joia? Que você apareceu, querida. É que É esse porque estava projeto. com o microfone desligado. Não, mas que joia que você está por aí. E Neide, eu te vi também. Obrigada. Cadê você? Estou aqui. Boa Cadê? noite. É isso aí, gente. É isso aí. Oi. Colegas, como a gente tem uma hora, né? Qual que é a ideia? A ideia é a gente é ser mais objetiva possível, né? Então, como é que a gente cuidou disso? A gente cuidou disso assim no grupo, né? Eu vou trazer uma breve apresentação dos conteúdos para que a gente possa ficar dentro daquele conteúdo que a gente se propôs no texto. Então, essa é a ideia. E como a Alessandra disse muito bem, né? A gente ficou tão empolgada com esse conteúdo que a ideia foi boas novas, né? Não dá para ficar sozinha, tem que dividir, tem que compartilhar, né? Aí a gente combinou também algumas, eu vou usar algumas netiquetas só para a gente aproveitar melhor o grupo. Então, assim, e o primeiro deles o foco é falar sobre trauma, lesão moral e MDR. Eu tenho certeza que a gente tem uma série de conteúdos interessantes para falar, mas a gente vai deixar o assunto nesse tema que é o foco do grupo. Adriana, você ajuda a gente assim com só algumas etiquetas que podem nos ajudar a aproveitar melhor esse tempo? Alguns combinados, né? Então, assim, Ah, para otimizar o tempo, a gente vai pedir que as perguntas e comentários sejam feitos no chat e que a gente mantenha câmeras abertas, por gentileza, para a gente ver os rostinhos e microfones fechados, para evitar interrupções. As perguntas que estarão no chat, o grupo, como mediador, vai filtrar e algumas coisas vai colocar ainda hoje, e outras a gente vai colocar no grupo para que o debate aconteça com a colaboração de todos, afinal, nós estamos num grupo colaborativo de é. estudos, Esse- certo? Excelente, então. Gente, então assim, ó, o que que eu vou compartilhar com vocês? O que que foram os aspectos estruturantes que nos levaram a pensar? Nós precisamos falar mais sobre isso, independente de quem estava no Congresso ou não. Então, vocês me permitam compartilhar algumas ideias para a gente lançar aí os fundamentos por onde a gente quer construir. Todas as considerações, elas são bem-vindas. Às vezes alguém tem um material que quer compartilhar, o WhatsApp é da gente, é do grupo todo, a gente só quer fazer um bom uso de tudo isso, mas todo mundo, né, vai saber cuidar. Então eu peço licença e, gente, boa noite. Vocês viram que eu estou ansiosa, nem falei boa noite, já quero mandar ver por causa dessa uma hora. Boa noite. É bom ver muitos rostos queridos. Eu gostaria de poder, assim como eu chamei esse grupo querido, elas me adotaram, depois eu conto isso para vocês, tá? Elas tinham um grupo fechado, deixaram eu entrar, mas depois eu conto isso para vocês, né? E então, assim como eu falei das colegas, eu gostaria que poder chamar cada colega pelo nome, poder dar um abraço em cada uma, assim. Então é muito bom ter vocês aqui. Bom, vamos lá então. Vamos compartilhar para a gente poder. Ok. Então, vamos lá. Como é que é essa ideia? Deixa eu ver aqui. Por que que ele vem aqui? Então, vamos lá, apresentar. Ok. Quero fechar aqui.
Ok. Bom, alguém me dá um toque que se tá vendo a tela, alguém me deixou colocar mais aqui, alguém me dá um ok aí se está tudo bem, tá vendo a tela, tá vendo Sim, só a ok. imagem ou tem texto? Tá vendo a Tem imagem? imagem, Só a imagem. imagem. Tá Então, ok. então tá Para jóia. mim, estou vendo aqui, tranquilo. Então Mas tá dá ótimo. para ver todos os slides em fileirinha, eu acho que então Então tem. eu quero mudar isso, é isso mesmo. Então deixa eu ver aqui como a gente E tem melhora. um texto lateral também Era aparecendo. isso que eu não queria que aparecesse. Então, peraí, entrar no modo tela cheia. Agora foi. Só a imagem Não, agora. Ainda não. não, ainda tem Não, um ainda tem os textinho slides. lateral. Que coisa. Então tá. Se a gente não conseguir de um jeito, a gente vai de outro. Teve uma atualização do Zoom e ele tá janela do público. Tarará, vamos ver. E aí? Agora tá. É só a Agora imagem, sim. tá joia. Obrigada, Lucimara, querida. Eu vi teu rostinho aí, que bom. Eu vi. Então vamos lá, gente. Então sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro encontro. Qual que é o foco, né, desse primeiro encontro? Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é o seguinte: quem acompanhou o grupo viu que a gente não ficou vigiando. Entrou quem quis entrar, entrou. Esse grupo é destinado para psicólogas e médicos com formação em tratamento de trauma, mas isso não impede que outras pessoas possam se interessar pelo tema. Então, todo mundo é bem-vindo, só que tem um cuidado importante. Quando a gente está tratando com conteúdo de trauma, podem ter conteúdos disparadores. Então, o que é isso? Podem ter gatilhos, a gente pode entrar num tema que te ative. Então, assim, mesmo para os psicólogos, ver se você tem com quem conversar. Não é nada grave, mas o gatilho pode ser uma coisa que passaria despercebido para um e é gatilho para outro. Então, para dizer, todo mundo é bem-vindo, mas como o foco é psicólogo e médico, é para esse público que a gente está falando, tá? Mas, assim, muita gente tem interesse no tema, tem outras pessoas, então, mas é isso aí. Essa é a importância da gente ter essa clareza. Bom, por que a gente propôs esse grupo, né? E você precisa ver o pessoal do grupo lá, a gente propõe o pessoal top, elas propõem todo top, o grupo é bem corajoso, viu? Ó, o que a gente quer? A gente quer estudar, e muitas vezes vou falar juntas e não juntas, porque a maioria é de mulheres, tá? Mas os amigos, os colegas homens são muito bem-vindos. Então a gente vai estudar junto, de forma colaborativa. Qual que é a ideia, gente? A ideia é que, poxa, tem esse tema, alguém tem algo que quer compartilhar, tem algo que aprendeu, alguém não veio. Poxa, vocês não precisam depender, se organizam, compartilham. A ideia é que cada um. Eu estava conversando que parece a ideia do piquenique, sabe? A ideia do piquenique é todo mundo traz comida e um prova a comida do outro. É nessa lógica. Mas a gente quer estudar, então, de forma colaborativa sobre trauma, lesão moral e MDR. Por quê? A gente quer que mais pessoas que foram impactadas, são impactadas por lesão moral, e a gente vai compreender esse conceito, que elas possam acessar tratamentos efetivos, eficientes. O que é a palavra eficiente, né? A ideia do eficiente é que caiba no bolso, tá? Resumindo, é isso, né? Tem tratamentos excelentes que não dá para todo mundo, mas a gente está buscando isso baseado em evidência científica e focados na compaixão. A gente vai falar mais sobre isso. Então, a ideia é que nós, psicoterapeutas, a gente esteja mais atento para um tipo de lesão, que é a lesão moral, que a gente poderia falar, a lesão moral está dentro de um guarda-chuva maior, que é o trauma. Então, dialoga com o trauma, mas a gente vai ver que tem peculiaridades que a gente precisa estar atento. Aqui, gente, se vocês quiserem ficar de olho, é o Instagram do grupo, né, das colegas do grupo, ele vai estar presente em tudo aí, depois dá para ir copiando. E aí, o que foi a nossa primeira proposta? A primeira proposta foi, a gente compartilhou esse texto, aí alguém gentil pôs uma tradução lá em português. Lembrando que tudo que é inglês, gente, eu coloquei lá como é que você faz para ler em português sem problema, quem quiser. E aí, o que a gente queria com esse texto? Não é um texto, não é um artigo científico, mas é um artigo de divulgação científica. Ou seja, ele tem uma linguagem palpável
para qualquer pessoa poder ler um conteúdo de qualidade, mas compreensível. E o que a gente passou por esse texto foi o que é lesão moral, o que tipo de evento são moralmente lesivos, tem esse potencial de causar lesão moral, que semelhanças e diferenças tem entre o transtorno de estresse pós-traumático e a lesão moral, como a lesão moral pode ser avaliada e quais são alguns dos tratamentos para a lesão moral. E aí, o que eu quero começar? Lembra? A gente vai estudar sobre trauma, lesão moral e MDR. Então, eu quero começar a refrescar a ideia de trauma. Se a gente vai para o DSM-5, lá no DSM-5, e, gente, sugestão, não se preocupa com copiar, não, eu vou compartilhar, tá? Não precisa se preocupar que eu compartilho depois. A ideia é assim, está distribuindo tudo. E eu não estou compartilhando nenhum material do Derek, tanto que eu parto, por que a gente colocou a partir dele? Porque foi estudando o que ele trouxe que me despertou o grupo para esses conteúdos, mas nenhum material dele, a não ser se for uma publicação, alguma coisa assim, está sendo compartilhado. Bom, então, quando a gente vai para o DSM-5 e vai falando de transtorno de estresse pós-traumático, existem alguns critérios para o transtorno de estresse pós-traumático. Mas a primeira coisa que eu quero relembrar, muita gente já viu esse conteúdo, é que o que pode levar ao trauma é a exposição a episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual. E aí, gente, o que alguém pode achar uma ameaça de morte pode variar. Então, assim, lembra que tem subjetividade, mas é algo muito importante. Pode ser por vivenciar, por testemunhar alguém vivenciando, por saber que alguém da família ou um amigo próximo vivenciou. E o outro aspecto, assim, fundamental é ser exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos do evento traumático. Vale lembrar que todos os psicoterapeutas, as psicoterapeutas que estão aqui, estão sujeitas a ter traumatização secundária. Por quê? Porque todas nós que trabalham com pessoas traumatizadas, nós somos expostas de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos do evento traumático. Bom, então estamos falando de trauma. Ó, eu gosto muito dessa metáfora. Gente, eu ia avisar, mas o vídeo entrou não deu tempo, entrou. Por que eu gosto dessa metáfora? Porque ela vai nos ajudar a entender algo importante sobre trauma, que é chamado os 3 E's do trauma. A gente fala trauma, mas a gente usa a mesma palavra para falar de coisas diferentes. Eu posso usar o trauma para falar do evento traumático. Então, por exemplo, do acidente. O acidente foi um trauma. Eu posso usar a palavra trauma para falar dos efeitos, dos resultados do trauma, do transtorno de estresse pós-traumático ou de uma insônia, de sintomas, de sinais. E eu uso também a palavra trauma para falar ele está traumatizado, como é que ele está experienciando aquele trauma. E isso, gente, que eu estou alinhando com o trauma, vai ser importante para a gente compreender a questão da lesão moral. Aí, dentro daquela metáfora, então o trauma é a pedra que bate no vidro, ou seja, o evento, é o vidro estilhaçando, então o resultado da pedra bater no vidro, então as marcas do trauma no corpo, no cérebro e na mente, e é também a experiência traumática, que é o quê? Cada um vai vivenciar o trauma de uma forma diferente. Se for um evento com 1000 pessoas, são 1000 pessoas vivenciando, experimentando, experienciando, né, o trauma de uma forma diferente. E aí, olha que interessante. Isso aqui é um consórcio internacional que tem a OMS, tem a Harvard, tem universidades, tem pesquisadores de todo mundo estudando o quê? Estudando a questão do trauma. Quando você vai estudar, então aqui depois, se alguém precisar do artigo, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Se alguém precisar do artigo, eu tenho para compartilhar.
Então, eles avaliaram 29 tipos de trauma. Eu estou falando de trauma, não entrei em lesão moral. Em 6 continentes, nos 6 continentes, em 24 países, incluindo o Brasil, e eles usaram para isso, eu quero falar das categorias. Eles usaram 7 categorias. Uma categoria é traumas relacionados à guerra. Então, a gente tem traumas que são relacionados à guerra, a gente tem traumas que são relacionados à violência física, a gente tem traumas que são relacionados à violência por parceiro íntimo ou violência sexual, depois a gente corrige aqui, traumas relacionados a acidentes, e cada uma dessa categoria ela se abre, tá? Então, tem várias coisas na guerra, várias coisas da violência física, e aqui eu estou falando das categorias maiores. Tem traumas relacionados à morte inesperada ou traumática de um ente querido. Tem o que é chamado de outros traumas de entes queridos ou traumas testemunhados, que é ter uma criança com uma doença grave em casa, ter outros traumas para entes queridos, testemunhar violência doméstica, testemunhar lesão, morte ou uma pessoa querida, são outras categorias de trauma. E eu quero focar nisso, que foi algo surpreendente que esse grupo que estudou, eles estudaram quase 70 mil pessoas no mundo inteiro, é que eles faziam lá as perguntas que traumas que viveu, e aí no final eles incluíam 2 perguntas e era assim. Uma era uma pergunta aberta, era: você já passou por algum outro evento extremamente traumático ou com risco de vida sobre o qual não lhe perguntei? Então eles entrevistaram 70 mil pessoas. E a outra pergunta que eles entrevistaram eles falavam assim, às vezes as pessoas têm experiências sobre as quais elas não querem falar nas entrevistas. Não vou pedir que você descreva nada assim, mas sem me dizer o que foi. Você já teve um acontecimento traumático que não me contou porque não queria falar sobre isso? E aí eles ficaram bastante impressionados com o número, com a porcentagem de pessoas que diziam: sim, eu tenho um trauma que eu não disse e não vou descrever e não quero falar. Né? E aí, gente, essa história, a gente começa a caminhar para a questão da lesão moral. Então, assim, o que tinha, né? O que tinha? Que trauma é esse que as pessoas não querem falar sobre o que é? Elas dizem que tinha algo, mas não querem comentar sobre aquilo. Então, a gente está falando de algo. Quais características? Né? Então, está dentro desse guarda-chuva que é o trauma, mas que diferenças são essas? E aí, olha que interessante, eu quero que vocês, para essas situações que eu vou colocar, se perguntem: o que será que tem diferente nessas situações das outras categorias que foram ditas? Então, por exemplo, testemunhar ou participar de atos de guerra ou violência que contradizem valores éticos ou morais pessoais. Pressão ou coação para agir contra os próprios princípios morais, muitas vezes em situações onde há autoridade ou poder assimétricos, agravados se envolver crianças. Por isso a imagem de uma guerra com o rosto de uma criança. Testemunhar o sofrimento ou a morte de alguém e não poder ou não conseguir oferecer ajuda ou alívio. Falhar em agir ou reportar injustiça, ou denunciar injustiça, seja por medo de represálias ou por incerteza. Opa, ok. Profissionais de saúde diante de decisões de vida ou morte. Médicos e enfermeiros podem enfrentar dilemas éticos ao ter que decidir quem recebe tratamento em cenários de recursos limitados. Imagina, por exemplo, a situação que a gente viveu na pandemia, ou no cenário de um acidente grande, de uma catástrofe. Trabalhadores de emergência em catástrofes. Bombeiros, policiais e socorristas que não conseguem salvar todas as vítimas ou que testemunham grande sofrimento. Culpa por sobreviver quando outros não sobreviveram, que é também conhecido como culpa do sobrevivente em situações de vida ou morte. Ser vítima de ações que violam a moral pessoal,
o que pode levar a questionar a existência de justiça e se é possível confiar em outras pessoas. E testemunhar ou ser vítima de discriminação, preconceito, racismo e outras violências. Aqui eu coloquei uma lista exemplificativa de uma série de preconceitos que milhões de pessoas sofrem. Por ser mulher, por ser pobre, preconceito social, racial, contra pessoas trans, homossexuais, contra grupos religiosos, contra gordos, contra deficientes físicos, estrangeiro, linguístico, contra grupos etários. Assim, a quantidade aqui eu coloquei apenas alguns exemplos. Então, onde a gente está nesse momento? Se vocês começam já, o que tinha de diferente naquelas 7 categorias antes de chegar naquela o que as pessoas não querem falar, e o que começa a ficar no radar de vocês nessas novas categorias que eu trouxe para vocês. E aí, eu vou compartilhar de novo, a gente entra na questão da chamada lesão moral. No Congresso, o termo utilizado foi dano moral. Na literatura, o termo é injury, que você poderia traduzir por dano ou por lesão. Por que eu optei a palavra lesão? Porque está na literatura, então você vai ver artigos em português usando lesão moral, e eu também optei por usar lesão moral para não confundir com o termo do direito que é dano moral, para não misturar as estações. A gente não está falando de dano moral do direito, a gente está falando de um tipo de experiência que pessoas vivenciam. E aí, olha que interessante, quando eu falo em lesão moral, eu posso, da mesma lógica que a gente falou de trauma, falar sobre que eventos são potencialmente prejudiciais moralmente. Então, gente, aquilo que eu falei depois, a questão dos profissionais de saúde, a questão da guerra, a questão do preconceito, a questão da culpa do sobrevivente, a gente começa a dialogar com uma outra categoria de eventos. Então, são eventos potencialmente prejudiciais moralmente. Essa lógica do potencialmente é porque é igual a história de falar que é traumatogênico. A gente só vai saber realmente o impacto olhando para a pessoa. E aí, o que são, então, esses eventos potencialmente prejudiciais moralmente e que vão impactar a vida? Eles são baseados em perpetuação. O que é isso? As crenças, as expectativas morais profundamente arraigadas de uma pessoa sobre o que é certo ou errado são violadas por ela mesma. Então, eu vou ter eventos potencialmente prejudiciais moralmente, porque a própria pessoa, aí a gente pode ver, depois a gente pode entrar nos motivos, ela viola as suas crenças e expectativas morais sobre o que é certo ou errado. Então, por exemplo, com ato de crueldade, com ato de violência, com ato de terrorismo, isso são chamados os atos de comissão. Ela viola a própria crença, as próprias convicções do que é certo e errado. Ela pode fazer isso agindo ou por deixar de agir. Por exemplo, ela pode violar uma crença dela por ter falhado em proteger uma outra pessoa, por ter falhado em prevenir que alguém sofresse uma lesão grave. Então, mas ela violou as crenças e expectativas morais sobre o que é certo ou errado. Outra coisa que pode acontecer, um evento pode ser potencialmente, moralmente lesivo, se baseados que a gente chama em traição. O que é isso? Nesse caso, as crenças e expectativas morais profundamente arraigadas de uma pessoa sobre o que é certo e errado, elas são violadas por outras pessoas. Então, ela é vítima ou de uma violação de confiança, ou uma alta traição por parte de um indivíduo ou de uma instituição, ou ela é a vítima porque outra pessoa deixou de agir. Por exemplo, ou ocorreu uma falha individual, uma falha, imagina... Bom, não vou entrar nesses exemplos. Mas, assim, ela pode... O que a gente, então, tem que lembrar?
ela mesmo pode violar, ou as crenças podem ser violadas por diferentes pessoas. E a gente segue tendo aqui a lógica se ela testemunha ações ou omissões desumanas, com consequências terríveis, com violência, ela então ela vivenciou um evento com potencial de ser moralmente lesivo. Bom, quando esses eventos são vivenciados, eles causam um resultado, e aí são os efeitos, você viu? Estou usando a mesma lógica lá do trauma. Então, tem os efeitos dos eventos que são potencialmente moralmente lesivos. Então, isso é lesão moral. O efeito, o resultado é lesão moral. Então, o que é lesão moral? É um resultado psicológico, biológico, comportamental, social e, às vezes, espiritual, funcionalmente relevantes, resultado da exposição de uma pessoa a eventos que violam suas crenças e expectativas profundamente arraigadas no que é certo e errado, minando suas crenças fundamentais sobre a bondade e a confiabilidade em si e em outras pessoas. Então, a lesão moral é o resultado que vai acontecer em várias esferas da vida da pessoa, insisto, biológica, psicológica, social, comportamental, espiritual. Por quê? Porque algo que era uma crença profundamente arraigada nela, do que era certo, do que é errado, do que é moral, foi violada. Ou por ela, ou por outra pessoa. E aí, gente, eu já caminho assim para a gente poder conversar, eu já caminho para a gente finalizar esse aquece, né? Que aí o que nós temos? TEPT, lesão, transtorno de estresse pós-traumático e lesão moral, ele tem sobreposições. Aqui o texto está atravessando, não é porque não coube, não, propositalmente. Então, na lesão moral, é exposição a esses atos transgressores, a essa violação das crenças morais. Agora, no TEPT, o que embasa o TEPT é outra coisa. É exposição a eventos que ameaçaram a vida. Então, gente, aqui começa, foi a hora que eu vi isso, a gente vai falar mais sobre isso, que para mim foi assim impactante, que foi, né? E a gente conversou com o grupo que é eu não estou falando, e aí para mim, não estou falando da mesma circuitaria neural. A circuitaria neural relacionada a medo não é a mesma da circuitaria, elas se sobrepõem, elas têm intersecções, mas não é a mesma de quando eu sofro uma violação das minhas crenças morais. E aí, o que eu tenho? Embora você tenha intersecção, então nos dois pode ter flashbacks, pode ter pensamentos incontroláveis, ansiedade, insônia, raiva, automedicação com drogas de abuso, suicidabilidade nos dois. Mas olha que interessante, na lesão moral, deixa eu começar pelos sintomas do trauma, que a gente é bem familiar. Memórias intrusivas, esquiva, alterações negativas de pensamento e humor, reações fisiológicas intensas, medo, horror, resposta de sobressalto, que é se assustar, sabe, se qualquer coisa assusta. Mas olha, quando eu olho por lesão moral, e aí eu insisto, você tem um misto, mas é outra coisa que eu observo. É vergonha duradoura, é culpa, é repulso e nojo, é medo de ser julgado, é autocondenação, é desmoralização, são comportamentos destrutivos, retraimento social, ou seja, está no mesmo guarda-chuva, mas eu não estou falando da mesma coisa. E aí era o toque, se eu não estou falando da mesma coisa, o tratamento não é exatamente o mesmo. E aí, olha que a gente tem aqui, né? O que essa imagem está mostrando? Deixa eu ver aqui que ok, eu quero a gente ter tempo para conversar. Que nas experiências transgressivas, o que eu tenho? Eu tenho a experiência de um lado e a crença do outro. E aí, o que eu passo a vivenciar? Um conflito interno, porque essas minhas crenças morais
que eu tá lá arraigado do que eu acho que está junto, do que é certo e errado, foi violado. E aí, quando os limites do que eu considero aceitável ou não são rompidos, o que eu começo a ter? Eu começo a ter como resultado aquilo, a vergonha, a culpa, repulso, o medo de ser julgado, autocondenação, desmoralização. Então, é outro perfil de paciente, de cliente que chega no consultório. E aí, o que eu tendo a fazer? Se eu for na lógica de você querer, busca a memória mais antiga, se eu for na lógica de tentar tratar como o trauma, o que eles verificaram? Os tratamentos não são tão bem sucedidos. E aí, então, o que tem sido colocado? Que quando nós estamos falando de lesão moral, a gente vai precisar trazer outros elementos, não é hoje que a gente vai fazer, a gente vai estar vendo isso lá no encontro 3, talvez 4, vai para além de tratar trauma, vai tocar em propósito de vida, em significado, em fé, em paz. A gente vai precisar trazer mais conceitos, e eu vou precisar, né, de ajuda de todo mundo para a gente construir isso. Eu não sou tão familiarizada assim, então posso estar estudando, tá, mas não sou. A gente vai trazer. Eu já apelei lá para Tereza Freire. Tereza Freire, vem contar para a gente essa história da compaixão, que é alguém que já vem estudando isso. Então, a gente vai precisar ampliar esse olhar de trauma. E aí, como é que a lesão moral pode ser avaliada? Eu não vou entrar aqui, posso compartilhar. A gente tem escalas de medir lesões morais, a que eu tenho mais olhado é essa última, e aí já vem um pedido, quem é mais familiarizado com testes psicométricos, se conseguir verificar se já tem questionários validados no Brasil para lesão moral, compartilha com a gente, a ideia é a gente se ajudar. E aí o que eu tenho? A experiência da lesão traumática. E aí eu quero compartilhar uma frase que é: as reações ao mesmo evento, isso vale para o trauma, vale para a lesão moral, por isso aqui é digital, as reações ao mesmo evento podem variar de pessoa para pessoa. O mesmo evento pode ou não ser vivenciado como traumático por pessoas diferentes, ou como uma lesão moral por pessoas diferentes. O trauma, e aí leia-se lesão moral também, deve ser entendido no contexto da experiência individual do evento. Duas pessoas nunca irão experimentar exatamente a mesma coisa da mesma maneira. Ok. E eu vou ler aqui só uma frase sobre a parte moral. Como podemos distinguir o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto e o vício da virtude? Uma resposta óbvia é que aprendemos a fazê-la através da socialização, ou seja, os nossos comportamentos foram moldados desde o nascimento pelas nossas famílias, pelas nossas pré-escolas, ou por quase tudo com que entramos em contato nos nossos ambientes. Moralidade é um senso interno de retidão em relação ao nosso comportamento e ao comportamento dos outros, a forma como sentimos, pensamos e agimos em relação aos conceitos de bom e mal fazem parte da nossa moralidade. Gente, esse era o aquece que eu queria fazer. E o que a gente então está tratando? Eu estou tratando de fenômenos que dialogam, mas não é o mesmo fenômeno. E aí, o que não é incomum fazermos quem é focado em trauma? Vai procurar o evento traumático. E, na verdade, o que muda? Não cabe o julgamento do terapeuta. A ideia não é alinhar moralmente, mas é compreender com tudo que a gente puder o que está sendo para essa pessoa. Ela é o que ela está sentindo. Eu posso achar a maior bobeira do mundo, ou eu posso muitas vezes achar que o comportamento moral deveria ser um que não está apresentado, mas diante de lesão moral. A ideia é, nos próximos passos aqui dos nossos encontros,
a gente rediscutir a intervenção. Mas o que dá para a gente? Eu quero ouvir vocês desde agora, trocar, ouvir como é que isso chega em vocês, como é que é a escuta, o acolhimento para quem está sofrendo de lesão moral. E o que me chamou a atenção, eu fiz essa pergunta no Congresso, e aí a Milena Mostarda e a Francisca falou, Regina, nossa, é assim, a hora que ele falou, eu falei, cara, a circuitaria é outra. Então, o que eu quero propor, e aí a gente pode discutir. Eu gostaria muito que o encontro 2, se todo mundo concordar, eu queria compartilhar, sem grandes necessidades de saber complexidade de cérebro, qual é a circuitaria. Sabe qual que é a grande diferença? No trauma que a gente está acostumado a tratar, eu estou tratando circuitos de medo. É um circuito muito bem estabelecido. Até, gente, molusco tem circuito de medo. O Candel estudou a Plísia é um molusco que tem circuito de medo. Só que comportamento moral envolve o cérebro todo, é uma característica da nossa espécie. Espera aí. Então, não dá para tratar algo tão mais complexo com a mesma estratégia que a gente tratava o que é fundamentado em circuitos de medo. E aí, como é que eu estou vendo? Eu estou vendo essa história, a gente compreender, ter mais elementos sobre essas circuitarias no segundo, e de novo, gente, a ideia é uma linguagem que todo mundo possa compreender, e depois, no ponto 3 e 4, a gente falar sobre estratégias de tratamento. Gente, o que eu tinha para falar, assim, para fazer esse aquecimento, então eu queria ouvir um pouco vocês, como chega essa história de caramba, trauma. O trauma, que é o clássico baseado em medo, era algo, e essa parte moral, a gente está falando de um fenômeno mais complexo. Gente, ó, tô aqui, Jussiane tá aí, ó, tá aí com você. Antes, Jussiane, me permita perguntar para os meus colegas, porque eu não consigo acompanhar o chat. Adriana, eu queria só ouvir Tem da uma Adriana, pergunta, se elas uma tinham pergunta selecionado aqui, algo. Regina. Por que isso não seria TEPT complexo? A Bia Alckmin está perguntando. Tá. Uma característica do trauma complexo que está na CID-11, mas não está no DSM-5, é que no trauma complexo tem a ver com a fase do desenvolvimento, então ele começa em criança e são eventos repetitivos ao longo do tempo. Então, o que acontece lá no trauma complexo? A criança vive anos e anos no seu desenvolvimento, passando pelas mesmas violências. E aí, essa lógica do trauma complexo. Agora, a criança, isso impede que ali tivesse componentes morais? Não. Inclusive porque essa é uma estratégia de educação, né? Imagina, né? Você não vai comer e tem criança no mundo passando fome. Ah, isso aí é feio. E, gente, tem uma questão de gênero. Fecha a perna, menina, fecha a perna, menina não fala alto, menina não responde assim, menina não se comporta assim. Isso é feio. E menina, né, sexualmente, espera-se que seja assim. Então, por isso a questão, né, isso não impede que no trauma complexo, porque ele se mistura, Adriana. Bia Alckmin, querida, você viu a hora que eu coloquei lá, depois da hora que vocês receberam os slides, eles se misturam. Não tem assim, lesão moral e aqui trauma. Então, é muito provável, mesmo o trauma complexo, você tenha junto lesão moral. Tinha alguma outra pergunta? Daí só se não, porque daí, meninas, eu vou passar então para quem levantar a mão se você não Não, aqui tiver. agora é só Ah, alguns Regina, comentários. a Luciana está perguntando Sim. se alguma razão especial para usar o conceito lesão moral ao invés de injúria ou dano moral. No começo você já tinha falado Mas disso, vale a mas talvez gente ela... voltar. Eu acho que É, tudo bem usar injúria moral. A palavra do inglês pode ser traduzida por injúria, por dano, por prejuízo, por lesão. A minha escolha foi porque tem na literatura e eu quis dar o peso do que é. E eu não quis confundir. Ainda ontem, eu vou dar um curso amanhã,
E ainda ontem eu estava discutindo com a minha colega que a gente vai dar o curso junto sobre isso, né? É uma juíza de direito, a gente vai falar sobre julgamento com perspectiva de trauma, e ela falou, eu falei, nossa, doutor Luciano, você precisa ver isso. Por que você não usa dano moral? Porque esse termo já existe no direito, gera confusão. E eu quero que seja um termo que seja claro que a gente está falando de impacto traumático. Ó, vou então para essas moças de mão levantada aqui. Pode ser, gente? Regina, tem mais duas colocações no chat. Uma é uma reflexão da Beth Maio, que fala que o que mais faz sentido para minha compreensão é o efeito potencial e moralmente prejudicial ou traumático. Não sei se a Beth quer falar um pouco mais sobre isso. E depois tem uma pergunta da Bernadette, tem uma colocação da Fernanda, só relacionando a lesão moral, que leva ela a questões como preconceito de gênero, Ei, identidade e religiosidade. E a Bernadette faz uma pergunta: qual diferença teria entre lesão moral dos efeitos do assédio moral que é vinculado a humilhações repetitivas? Eu acho que a gente pode ir para a Beth, né? E depois, enfim, eu acho que depois tem mais alguma que eu não estou conseguindo ver aqui. tá, Joia. Eu Tá, vou fazer de trás para frente, pode ser? Ó, é o seguinte, ok. o que que vai, você tem um conceito de assédio moral, o que que vai me fazer dizer isso aqui é um evento com potencial de lesão moral e pode ter o resultado, então, do que nós estamos chamando de lesão moral? Qual foi essa pessoa teve violada por ela mesma ou por outra pessoa as suas crenças morais e as suas expectativas, convicções do que é certo e errado, foi violado e isso a desorganizou de alguma forma em termos biológicos, psicológicos, sociais. Essa é a questão. Foi violado isso por ela ou por outra pessoa? Se isso aconteceu no assédio moral é um conceito utilizado, inclusive no direito, tem uma legislação onde pode ocorrer uma lesão moral. E aí, como é que a gente vai saber? Por isso que a gente fala das escalas. Você tem escalas onde você pode ver o score da pessoa em relação o quanto aquela vivência de ter suas crenças violadas a impactou. Beth, querida, você quer colocar? Era só um comentário, você quer colocar? Gente, a gente está começando com as perguntas do chat, viu? Gente, segura um pouquinho aí que a gente tinha combinado. Acho que a gente. Regina, é só uma colocação e você Beth, definiu querida. bem, tá tudo certo. Nós temos aqui pouco tempo, tá tudo bem. Obrigada. Não, e tá valendo. E, gente, e às vezes a gente muda, e a gente está fazendo uma proposta, a gente fala, não. Gente, ó, valeu, não vou passar 4 encontros só falando disso, porque não dá nem para chegar na outra parte. Jussiane, estou passando então para você. Ok, então boa noite. Assim, eu fiquei encantada com a proposta de vocês, né? Inclusive, eu estou com um caso bem peculiar relativo a essa questão, né, do dano moral, né, que é bem forte. E aí, eu, muito curiosa, fui pesquisar sozinha, nem sei se tem a ver, mas eu fui em busca de um artigo aqui que é Neuroética, o cérebro como órgão da ética e da moral. E nele ele fala exatamente, doutora Regina, essa questão Mas, do Regina. lugar onde eles estão estudando, operacionalizando, essa questão que você falou há poucos minutos, né? De onde é que fica a questão do TEPT e a questão do dano moral. Aí ele fala que são nos lobos frontais, no sistema límbico, no giro single, né? Na amígdala temporal e hipocampo. Aí eles estão regulando o controle da normalidade da psique, o autocontrole e também controla a agressividade, a violência, né? O livre-arbítrio, a responsabilidade e a doença mental. Porque eu tive curiosidade de pesquisar, porque eu queria entender por que que uma coisa era diferente da outra, né? Porque é extremamente subjetivo para você poder também pontuar. Então, assim, só dizer para Não, vocês que, assim, tá maravilhoso esse processo que vai me ajudar muito no caso que eu estou estudando atualmente. não, e não é assim. É claro, podia ser para alguma pessoa, isso podia ser óbvio, assim, mas para a gente do grupo, eu realmente, a hora que caiu a ficha da circuitaria,
me levou para um outro lugar. Jussiane, obrigada por compartilhar. O que é a minha ideia? Lá no grupo do WhatsApp, eu acho que eu vou criar um subgrupo lá dentro de compartilhamento de material. As pessoas podem compartilhar material. Aí eu só peço uma coisa, não é um pedido. Se você compartilhar o material e falar assim, ó, gente, eu gostei disso por causa disso, facilita alguém selecionar depois para ele ou não. É legal, assim, compartilhe o que disse alguma coisa para você. Eu acho que torna. Gente, isso não é é só uma sugestão. Às vezes você vai encontrar um material e não vai dizer, mas assim, eu acho que isso ajuda a gerar curiosidade, ajuda outra pessoa que quer estudar o tema a trocar uma ideia com você, coisas assim. Ana Paula, querida, vamos lá. Tô aqui, ó, e depois tô olhando a Luciana aqui na minha. Ah, o microfone, Ana Paula, acho que eu. E agora? Agora eu tô te ouvindo. Boa noite. Olá, boa Boa noite. noite a todas. Fez todo sentido, inclusive, você trazer essa questão da circuitaria. Lá no Congresso e agora você trazendo esse tema, Regina, eu estou atendendo um rapaz que ele é soldado em Israel. E antes do Congresso, tinha atendido ele uma vez ainda, poucas vezes, e meu olhar, aquele olhar mais do trauma, do que nós estamos preparados para tratar. Com o Congresso, e agora você trazendo essa relinguagem, né, daquilo que foi colocado, uma nova tradução também, essa circuitaria fez sentido porque eu comecei a abordá-lo de forma diferente. Na última sessão, né, que foi a sessão logo depois do Congresso, eu consegui entender um pouco mais para apoiá-lo na questão do trauma moral, que é a demanda dele. Uhum. Dentro da seleção de alvos, dentro da seleção do que ele está fazendo, o que está mais machucando ele. Não foi o evento que ele viu, nem que ele presenciou, que ele acudiu neste momento. Ele está afastado por TEPT, mas ele está afastado por trauma moral, se a gente for ver, né? E o trauma dele está dentro desse circuito. Essa circuitaria ainda está com um mau funcionamento. E eu estou aqui curiosíssima como é que a gente vai seguir para conseguir se apoiar para poder fazer ali a continuação de como que a gente lida, como que a gente cuida com este novo olhar, porque também é mexer na nossa circuitaria aqui do que a gente compreende em MDR trauma. E o desafio que é, Ana Paula, como é que a gente lida com as nossas questões, que não são as nossas questões morais, não é a mesma do outro. Com Então, certeza. assim, como é que é atender a partir da violação do que o outro, no outro, não? E o que violou no outro pode violar a gente. Com certeza. Eu trago isso. Eu acho que você me fez pensar também que eu atendo muito a questão na psicologia intercultural. Eu atendo muito trauma na interculturalidade. Então, atendo pessoas que estão sofrendo questões de adaptação, e isso vem muito. O trauma moral vem muito, porque é uma questão da identidade. E essa leitura que a gente tem que fazer para conseguir entender o que está infringindo o código moral próprio, a própria identidade, inclusive a identidade que ele escolheu se inserir, que é nessa nova cultura. Então, isso também vem. Então, ó, eu não tinha pensado nessa parte do Vem que é muito. você estar no. E, gente, ó, olha como é que. Eu gosto muito de quando a gente olha para o que é estruturante. Porque daí, eu entendendo os conceitos, eu aplico em várias situações. Em várias situações. Luciana, estamos te esperando aqui, ó. Então tá, gente. Boa noite. E, E eu gente, queria ó, dar e a parabéns. ideia. Obrigada. Gente, a ideia é assim, eu acabei, como eu sou professora, às vezes tem um jeito professoral assim mesmo, né? Mas a ideia é que às vezes o que a Luciana vai colocar é outro colega que vai responder. É outra coisa, entendeu? A ideia é essa. Eu coloquei o conteúdo porque eu acho que ajuda a estruturar, mas a ideia é que, né? Então, e eu tô aprendendo junto, viu? Eu tô aprendendo junto, tanto que isso disparou em mim no congresso.
né? Eu tenho facilidade para estudar, mas eu estou aprendendo junto. Mas, Luciana, desculpa, eu te interrompi. Não tem problema não, mas parabéns a vocês todas pela iniciativa, acho que é bem legal a gente aprofundar, e eu fico querendo já aprofundar, assim, como isso impacta a clínica, né, que eu acho que a gente vai ter bastante assunto, assim, né, hoje a gente está mais fundamentando, e aí eu queria trazer dois exemplos bem rápidos. Um é de uma comunidade terapêutica de São Paulo, que ontem foi noticiado, inclusive, com uma reportagem muito grande, que as pessoas estavam sendo violentadas lá dentro. E aparece o depoimento de uma irmã de um rapaz que estava internado lá por consumo de cocaína, eu acho. E ele dizia que não podia ir para lá porque ele era lá machucado, batiam nele e tudo, e a família não acreditava nele. Achava que era mais uma desculpa para ele não se internar. E esse rapaz acaba morto. E a entrevista que ela dá à irmã dele é assim: eu nunca vou me perdoar por isso. O que aconteceu foi tudo culpa minha, eu não acreditei, eu achei que eu estava dando o melhor, e aí aconteceu a morte dele. Então é muito interessante, o depoimento dela é muito forte, e aí a gente vê também aquelas reações, né, que o Derek, inclusive, cita. Eu acho que o texto também da dificuldade, da incapacidade de se perdoar. Quer dizer, aquela irmã que estava querendo cuidar do irmão, ela acabou levando ele para a morte, né, na cabeça dela. Exato. Né? Então, a autossabotagem também, eu não mereço mais nada da vida, É. né? Porque ela fala coisas que encostam nesses sintomas que são da lesão ou da injúria moral e não exatamente do TEPT, né? E tem uma outra coisa que eu queria falar, porque alguém perguntou aí qual a diferença do TEPT para injúria moral, porque realmente se sobrepõe e aí é difícil. É. Teve um episódio numa escola aqui no Brasil, um evento muito traumático, e eu estava lá entre as psicólogas que estavam trabalhando. Aí me falaram: olha, aquela sala ali você não entra porque as professoras ali estão muito reativas, estão até agressivas, não dá para atender, vamos atender o resto do pessoal e tudo. Eu falei: estranho, né? Eu vou até a sala. Eu cheguei lá no cantinho, sentei, fiquei, e não perguntei nada do evento, mas comecei a perguntar para elas: vem cá, como é que está a rotina de vocês? Né? Como é que vocês estão conseguindo levar a rotina apesar disso tudo? E aí elas começaram a falar, e na hora que elas se soltaram, veio todo aquela situação de professor no Brasil que é desvalorizado, salários baixos, um monte de queixa, né, contra o Estado, contra a prefeitura, contra isso, contra aquilo. E elas falando, esse episódio todo fica ainda mais forte, porque a nossa rotina ficou ainda pior. E agora a gente tem que preparar material para trabalhar na internet e para trabalhar para os alunos que vêm à escola. Se a gente já não era vista, agora a gente é vista menos ainda. Ó, Então, e olha assim, ó, do que a Luciana traz, quando você tem de novo o conceito. sim, A gente não está falando de alguém que matou na guerra. exatamente, A porque são dois gente, conceitos diferentes, duas situações diferentes. A a primeira da gente, menina, ela é a perpetradora, né? E nesse não, a das professoras, elas sofrem, então elas têm um dano moral que já existia, né? Já existia uma situação delas se sentirem moralmente, né? Aí você vê sintomas da desconfiança, né? Da coisa da traição, desse comportamento mais arredio, elas realmente não queriam receber ninguém. E aí é, elas começam a colocar. Então, acho que são exemplos interessantes que mostram como que muda a intervenção. Porque se eu for perfeito. com a coisa do trauma para tentar, elas repudiaram quem foi antes de mim. Quando eu comecei a tentar entender a rotina e comecei por aí, era outra intervenção. E aí emergiu a questão do dano moral. Então, só para dar Ótimo. um exemplo, para ilustrar, porque eu acho que Obrigada. fica bem clarinho com isso. Obrigada, Luciana. Gente, ó, a gente tem 6 minutos. Eu queria ver se alguma das colegas do grupo querem trazer alguma coisa. E se vocês forem animadas, se a gente vai tirar foto, que vocês me contem tudo isso. E se a gente vai tirar foto, se tem alguém bom nisso. Mas, colegas, Adriana, Alessandra, Neide, Tereza, vocês querem trazer alguma consideração ou tem mais alguma colocação no grupo do grupo? E a gente não precisa responder tudo, não. Às vezes a gente vai sair só com as dúvidas, só com as perguntas. Lucila, vi tua mãozinha aí levantada. Sim.
Obrigada. É só que me veio na cabeça, assim, eu peguei, desculpa, eu cheguei atrasada, né? Não Sim. consegui entrar, mas me veio um Olha só, pouco, era tão fácil. Ó, isso. Alguém deixou eu meu... me veio essas pessoas, né, que enterraram os pais, né, e familiares em sacos de lixo. Eu recebi no meu consultório bastante pessoas que ainda trazem, que isso não foi superado, né? E de vez em quando isso volta na demanda desses pacientes. Ter essa lembrança de não ter podido fazer nada por eles, porque não tinha como. E também, assim como professores e pessoas que estão, né, nessas catástrofes de guerra que está tendo, pessoas que trabalharam também na área da saúde, que também sofreram. Eu acho que grande parte é uma lesão moral, porque estavam ali na frente do Covid, tendo que lidar com uma coisa que não sabiam. Então, também tem bastante enfermeiras hoje, pessoas, médicos que não conseguiram superar. Uhum. Então, me veio, quando vocês falaram disso, eu associei um pouco a isso. Excelente. E é isso, é com olhar. E lembra, o que que a gente vai guardar hoje? Muito importante. Uma crença moral, algo que é arraigado do que é certo e errado foi violado. Isso vai nos ajudar a ver em quantas situações isso se aplica. Ô, Neide, eu tô vendo teu rostinho aí. Por isso que eu vou falar para você. Se eu vou. Diga. Tem Não, algumas, sim. ah, tem algumas, eu acho que podem ser provocações para o próximo Ótimo. encontro, assim, de colocações do chat, né? Ótimo. Uma pessoa falou, então, se é uma circuitaria diferente, haveria alteração na aplicação do EMDR? Eu vi, foi da Daniela. Eu quase não vi a É, pergunta, mas eu vi. é, Essa, para mim, essa é a pergunta estruturante. aham. Daniela, essa foi a que foi o meu. Não, peraí. É isso. Então, sim, com certeza. E, E tem gente, uma colocação, e de desculpa, novo, se alguém puder me ajudar com essa parte de como era ali o protocolo do silêncio, eu não anotei. Eu posso pesquisar, se alguém quiser facilitar a vida da gente do grupo, viu? E a outra coisa é, se alguém souber sobre EMDR focado na compaixão, também nos ajuda. Se alguém já usou, alguém tem, ajuda nessa construção. Mas vai lá, Neide. tem uma colocação do Arthur também, aliás, uma colocação e depois uma reflexão em cima da própria colocação dele, né? Como entender essa circuitaria, e aí ele fala sobre a traição e a metáfora, né, que se diz é uma facada nas costas. E aí ele pergunta, se é uma circuitaria diferente, será que a gente vai pela circuitaria do superego? Essa aí nós vamos precisar da ajuda dos É. psicanalistas de plantão, das psicanalistas de plantão né? É isso aí. Tereza, você quer trazer alguma coisa? Alessandra, Adriana? Ó, achei bem interessante a Regiane colocando no texto a questão da reação do terapeuta frente aos relatos de lesão moral. Então, isso são todos aspectos, Regiane, isso também, esse vai ser um aspecto estruturante. Para onde a gente vai sintonizar o nosso ouvido em intervenção quando a gente, epa, pera aqui pode ter tido um evento traumático clássico, mas tem componente de violação de crença moral. A gente vai fazer ajuste sim na intervenção. Tereza, você quer nos falar alguma coisa, Alessandro? Porque a gente já termina hoje. Sim? Não? Gente, alguém é bom desse negócio de tirar foto ou não? Sabe, para mandar para o grupo? Regina, Ó, Regina, presente. não dá para terminar sem te agradecer, né? Que aula! Apesar da gente ter lido aquele texto, como eu aprendi hoje, você, sim, de uma generosidade. Então, ó, muito obrigada. Estaremos juntas sempre. Que ótimo, Alessandro. Fico feliz que chegue assim. E, gente, sabe qual que é a ideia? Assim, cara, a gente pode estar fazendo parte de uma geração de terapeutas que vai revolucionar a escuta com uma aprendizagem como essa e num momento histórico onde a coisa está feia.
A gente está com vários conflitos mundiais, além dessas duas grandes guerras que aparecem mais. Gente, questão do preconceito, assim, violência, é assim. E é isso toda hora está aparecendo no consultório, e não é a gente falar para ele pensar na memória mais antiga, ou a gente vai intervir também com isso, dessa lógica, mas não só dessa lógica. E, gente, um monte de gente vai ser ouvida. Já pensou isso? E vai fazer diferença na vida dessas pessoas? Eu fiquei assim, por isso que, né? E é legal a hora que eu falei, né? A gente falou em grupo, vamos, gente, vamos levar isso, porque assim, gente, isso pode ter um efeito escalar de mudança. Eu falei, não dá para ficar só com a gente, né? Não dá para ficar só com a gente, vamos construir isso junto, porque pode ter muita mudança. Ah, gente, ó, deu 9 horas. Eu vou perguntar de novo, nós vamos tirar foto ou não vamos tirar foto? Já tirou a foto e já mandou no Pode grupo. isso? Já conseguiu ir para a galeria? Alguém tirou mesmo? Mas já mandaram Eu para o tirei grupo. algumas, mas Então, tem eu vou. muita gente com a Ó, tela fechada. não Se tem problema. quiserem abrir, A Tá. Neise é ótima nisso. Ó, então vai, Neizinho, ó, 2 e já. Quem for abrir, se não, você depois manda no grupo que eu vou fazer um postzinho para gente, quem quiser publicar. Então tá bom, ó, deixa eu fazer. puder abrir, eu só sou devagarinha, mas eu consigo. Então tá. Neise, tá com você. E aí nós vamos aí, quem puder abrir, abre. Quem não puder, de Postar de qualquer forma. novo. De qualquer forma, pelo menos está contando o nome. Eu acho que a gente está num momento histórico, gente. Ó, Gente, é na foto, segunda pode falar, telinha viu? aí. Pode falar, pode sorrir. Na segunda telinha. Que maravilha, Neise. Obrigada, querida. Tô indo devagarinho, mas estou indo. As habilidades são diferentes, né? Terceira telinha. Uai, gente, a telinha vai pra caramba. Eu tô aqui no sorriso, ó. Sorriso congelado. Tô indo para a quarta telinha agora. Eita, quarta telinha, hein? Eita, que muita gente abriu, hein? Tô gostando de ver. Que show. Estamos com um fundo musical aí também. Ó, Quinta telinha. gente, quanta telinha. Aqui já começa a aparecer algumas pessoas com telinha fechada, Tá mas tudo certo, que a gente tem o nome. E nem para todo mundo é fácil abrir a tela, né? sim, com certeza. Tem gente que vai assistir na cozinha, a Sexta louça tá para telinha. lavar. Algumas pessoas saíram, a gente está com 6 telinhas só no momento, Tá, tá? esse, 6 Então telinhas. essa é a última. Tá, joia. Queridos, mais alguém quer fazer uma palavra? Alguém faz uma palavra final aí e já despede a gente. Ó, parece culto, não parece? Alguém. Stercita, eu tô te vendo. Despede a gente. Você quer? Fala com a gente? Vou deixar hoje você dar o nosso boa noite pra gente ir. É porque eu te vi, Stercita. Gente, sem gerar, viu, constrangimento. Dá para abrir aí? Isso. Olha, eu quero expressar a minha gratidão imensa porque o valor das tuas palavras impacta a nossa vida como terapeutas, como clínicas, e me veio uma frase muito interessante da fenomenologia, porque estamos nesse momento, nesse fenômeno, e algo que me impactou muito quando eu estudei é a compreensão empática. Uhum. A compreensão empática é muito diferente daquilo que a gente aprende durante todo o nosso curso como psicólogas, como terapeutas ou como um médico, onde a compreensão estática é aquilo que a gente aprende e não tem movimento. A compreensão empática, ela engloba essa postura de aceitação, de escuta ativa e de ouvir realmente o que a pessoa necessita. Perfeito. Mas Excelente. minha gratidão enorme por estar aqui hoje. Excelente. Gente, então, colegas, assim, meu agradecimento especial à Alessandra, à Adriana, à Neide, à Maria Tereza, que toparam essa empreitada, todo mundo com seus consultórios, com a sua agenda, tá? E coloca mais uma agenda.
Então, meu obrigado especial pela parceria delas e, gente, vejo vocês na próxima segunda e o próximo texto a ser proposto vai ser a gente compreender um pouquinho melhor como é que deve estar aí esse cérebro, tá? Mas é uma proposta. Alguém pode fazer uma conta proposta, tá tudo valendo. Gente, bom descanso, viu? Bom estar com vocês. Boa noite. Boa noite, queridas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, querida. Boa Boa noite. noite. Boa noite, gratidão pelo grande presente, Regina. Bom ter você aqui, querida. Boa noite a todas, foi um prazer estar aqui. Muito Oh, aprendizado. muito Obrigada. bom. Que bom você estava com a gente. Obrigada. Boa noite a todas, gratidão. Querida, eu dou um beijo, um abraço. Boa Boa noite, noite, Regina. Oi, Ione, querida, que bom que você conseguiu vir. Saudades de E que bom você. te ver, adorei ver seu sorriso. Assim, a E sua vou estar carreira em foi melhorando. todas. Ó, tô te Mesmo esperando. viajando, já avisei. Segunda-feira, de 8 às 9, não posso nada. Isso mesmo, isso mesmo. Será um prazer ter você com a gente, viu, Ione? Um beijo especial Beijão. na sua mãe, tá, querida? Tô sim. Um beijão. Beijo. Obrigada, Regina, mais uma vez. Ô, Maria Rita, Maria Rita, é tudo bom? bom te ver. Muito obrigada. Fantástico, maravilhoso. Essa iniciativa sua, mais uma, né? Do Que a grupo, do grupo. Essa é bom, tem 4 parceiros ali, ó, juntas. É. isso. Um beijo grande a você e a gratidão também à equipe toda. Até Vocês foram, mais. vocês Ah, foram rápidos, né? Em uma semana vocês montaram o curso e compartilharam todos esses pensamentos. Um beijo. um beijo, querida, um beijo. Gratidão aí, o pessoal, tá? Sou a Josi aqui do Rio, que está Oi, falando. oi, Josi, obrigada por Cheguei estar com atrasada, mas eu vou dar uma lida aqui no texto, no que tem aqui, e na próxima eu vou estar mais presente aqui. E na dúvida, coloca no grupo, vai aparecer gente para ajudar aí construindo os raciocínios. Por isso que a ideia de ser um grupo colaborativo, um traz de cá, um traz de lá, tá? Que bom Tá que você bom. chegou, mesmo atrasado, você conseguiu chegar. Gratidão, viu? Até mais, querida. Até mais. Obrigado, doutora Regina, pelo convite, por essas palavras aí maravilhosas, pelo grupo, de um modo geral. A gente aqui do Rio, uma colega aqui se manifestou e também me deu a vontade de falar. Normalmente eu só observo só e aprendo cada vez mais, em cada momento que nos é dado essas pessoas maravilhosas como você e as outras colegas aí. Obrigado. Boa noite. Obrigada por abrir essa exceção e compartilhar esse teu sentimento com a gente. Aquece o coração, viu, Sérgio? Muito obrigada. Obrigado, querida. Boa noite. Boa noite. Meninas, algumas pessoas acabam abrindo, né? E às vezes não conseguem tá presente. E ó, nós aqui que fizemos o primeiro encontro.
E aí? Coisa incrível, só porque vocês deixaram entrar no grupo de vocês e me levaram para comer batata. Ah, Ah, aquele negócio de comer batata junto aqui, depois que come batata frita junto, gente, é um laço para sempre, Depois, né? depois da batata não tem como, né, a gente Não, se não. desvencilhar, né, Regina? E pensar que tudo isso começou com uma conta não aprovada no cartão de crédito, né, dona Adriana? Isso, É, fantástico, tudo fantástico. começou com uma confusão no check-in. Pois é. É. Aí eu vejo do meu lado direito aquele mulherão. Estava Regina, escrito muito nas obrigada, estrelas, viu? estava assim. Que joia. Regina, obrigada pela sua generosidade, por essa pessoa que você é, porque a gente que ganhou um super presente. Nossa, Verdade. sim, não tem como, nem nos meus melhores sonhos, assim, Sonhos. né, dentro do EMDR, nem nas minhas. Eu imaginaria que eu estaria numa coparticipação meio forçadona, né? Porque a Não, cabeça querido, dele, você vai vai ver ao longo do tempo cada vez. você, impressionante, assim, né? Uma coisa maravilhosa, bom demais. Foi Eu acho que eu cheguei legal. a falar com a Tereza, mas eu cheguei em casa falando com meu marido bem assim: amor, você não acredita. Uma mulher que eu achei que eu nunca fosse conseguir nem chegar perto. Eu dormi no quarto dela, você acredita? Que bacana esse nosso encontro. E assim, eu tenho realmente bastante expectativa, e acho que é de vocês também, que a gente possa fazer uma contribuição enorme para muita gente receber um tratamento ainda mais diferenciado. Cara, já pensou se a gente parece aqui hoje, muita coisa já teria acontecido. Verdade. E Muita como coisa. tem Mas, gente Regina, como é que desejoso faz desse para a gente saber, né? ficar? No caso, eu e a Adriana, que a gente não assistiu no sábado, a gente não ficou sabendo sobre o protocolo de Então, memória. a Fala. gente vai, com o Tereza, junto? protocolo. Vai? TT está preocupada com o Não, protocolo. mas assim, ó, eu de verdade, Eu tô. eu não anotei também. A gente vai ter a expectativa de que alguém nos ajude. Mas o que é bacana? Da gente compreendendo o que se dá, que aí eu acho que tem tudo a ver quando a Estercita fala, né, da compreensão empática, você já está com escuta. Você não está escuta querendo procurar qual foi a memória mais antiga ou qual foi a memória mais intensa. Você está só acolhendo. Você vem cá, pode contar para mim o que que dói. Não vai ter julgamento. Uhum. Eu sei que é isso. Ah, e aí, gente, eu já posso até adiantar nisso. Eu conversei um pouquinho com a Adriana no nosso encontro. Reprocessa a sensação. E Boa. eu tenho a impressão, Regina, eu não sei se eu estou viajando muito, que na maioria das vezes, se não todas as vezes em que aparece a culpa e a vergonha, tem lesão moral. Sim, sim. Uhum. A gente foi criado assim. A gente é criado de uma forma moralmente opressora e agravada pelo fato de sermos mulheres. Sim. Uhum. A gente podia tocar em assuntos assim, aproveitar que não está gravando, vou parar de gravar. Peraí.